Queridos irmãos, o Evangelho de hoje tem 3 partes, sendo que, no meu entender, a parte essencial está, digamos assim, entre as 3. Seria uma espécie de núcleo, uma quarta parte, digamos assim, que ajuda a entender todo o resto. Para mim, a parte essencial do Evangelho de hoje é quando Jesus diz: um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Ou seja, Jesus mostra como nós devemos tê-lo como o nosso modelo. Não apenas o exemplo que nós queremos seguir, mas o modelo que nós queremos reproduzir. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Portanto, nós precisamos ser bem formados. E o que é que nos forma? O que nos forma é a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra entra em nós, quando a palavra renova os nossos pensamentos, quando a palavra edifica a nossa alma, quando a nossa mente passa pelo crivo da palavra, então nós começamos a reproduzir o modelo que é Jesus. Nós começamos a ser conformados com Jesus Cristo. Ora, quando nós não somos conformados com Jesus Cristo, nós somos conformados com o quê? Nós somos conformados com este mundo. Quando nós não somos dominados pelo Espírito de Deus, nós somos governados pelo espírito do tempo. Então nós fazemos tudo aquilo que os homens da nossa geração fazem. Nós pensamos como os homens da nossa geração. Nós vivemos como os homens da nossa geração. Nós falamos como os homens da nossa geração. E como um peixe não enxerga a água na qual ele está, então nós nos tornamos cegos. O espírito do tempo passa a medir-nos de tal modo que nós não nos damos mais conta dele. Ele passa a ser a gramática pela qual nós recitamos a nossa vida, a pauta na qual nós entoamos a nossa existência, e nós ficamos cegos. Por isso começa Jesus dizendo: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E isso se liga com o que ele diz em seguida: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, enxergar a trave do próprio olho significa transcender a água na qual o peixe está mergulhado. É superar o espírito do tempo. É ver, olha, eu percebo quais são os meus condicionamentos culturais, quais são os meus condicionamentos históricos. Eu estou captando quais são as circunstâncias que limitam a minha consciência, quais são os fatores que determinam o meu comportamento. Ou seja, o Evangelho, a palavra, deveria ser um recurso em nós, para que nós nos pudéssemos distanciar a nossa consciência,
de todos os condicionamentos ambientais nos quais nós estamos, para enxergá-los criticamente à luz do Evangelho. Ou seja, eu não quero viver como todo mundo vive, eu não quero pensar como todo mundo pensa, eu não quero me comportar como todo mundo se comporta. E eu tenho um critério, um padrão, eu tenho um modelo que me ajuda a julgar a realidade inteira. Qual é esse modelo? Esse modelo é Jesus Cristo Mestre. É o ensino de Jesus no Evangelho, é a sua palavra, é o que ele fez e o que ele disse. São as suas ações e é tudo aquilo que ele padeceu. Ele passa a ser a lente a partir da qual eu enxergo tudo e, portanto, a avaliar, a ponderar todas as coisas. Ora, muitas vezes os cristãos dos nossos dias não percebem que eles estão enfiados num lodo muito podre. Quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. Eu explicava nas outras missas que a igreja autoriza os fiéis a comerem peixe, porque os peixes antigamente eram pescados no rio, não precisava ter dinheiro para comer peixe. Vai ao rio, pesca, então era uma comida considerada dos pobres, mas hoje em dia nós temos aqui o rio Tietê, né? Não tem condições de pescar nada lá. Pois é. Tietê é aqui, é o mundo, é como as coisas estão. É a circunstância na qual nós nos movemos. E isso é forte demais. Isso entra na nossa psique, isso condiciona a nossa mente, isso penetra no mais profundo da nossa alma. E às vezes eu observo como os cristãos estão tão infectados por uma mentalidade naturalista, que eles perdem de vista o fim sobrenatural para o qual Deus nos chama. Mentalidade naturalista, quer dizer, o importante é você se dar bem, você ser feliz, você estar contente, você ter uma alegria de tipo fisiológica, carnavalesca, superficial. Então, no fundo, as pessoas acham muito normal, por exemplo, as coisas mais absurdas. Eu, às vezes, me espanto como, por exemplo, nós temos uma capacidade de conviver com o pecado de uma maneira pacífica, porque, vamos e convenhamos, no mundo de hoje, o que é estranho mais? O que é diferente? Nada. Se um homem tem 2 mulheres, alguém diz, não, é o estilo de vida dele. Se uma pessoa, por exemplo, vive de dar golpes, o pessoal dá uma risadinha no canto de boca e diz, espertinho. Se uma pessoa desfaz o seu casamento, ele está apenas buscando uma nova chance de realização. E muitas vezes nós entendemos que a misericórdia consiste em conviver pacificamente, naturalizando todos os pecados. Pior é quando um cristão não tem mais a noção do contratestemunho que ele está dando. E ostenta
como se fosse uma coisa muito corriqueira, muito tranquila, condutas que são condenáveis pelo Evangelho. Coisas das quais nós nos deveríamos envergonhar. Pecadores todos somos. Mas postar o próprio pecado é um pouquinho demais, né? Mas os cristãos fazem isso. E eles acham isso tudo muito normal, não tem grandes dramas de consciência. E como as pessoas gostam de se sentir modernas, arrojadas, vanguardistas, tolerantes, abertas. Então, elas relegam à normalidade aquilo que, não é normal. Para a palavra de Deus não é normal. Aquilo que não é normal para a Bíblia não é normal para mim, não pode ser normal. Aquilo que não é normal para Jesus não pode ser normal para um cristão. O modelo é Jesus, o modelo não é a Rede Globo. O modelo é Jesus, o modelo não são os lacradores do Twitter. O modelo é Jesus, o modelo não é aquilo que dizem as pessoas ignorantes nesses programas de opinião das diferentes televisões. Eu não sigo nada do que aquela gente ensina, eu sigo aquilo que a palavra de Deus diz para mim que é o correto. Porque o que levava o homem para o inferno há 100 anos atrás, continua levando para o inferno em 2022. O pecado é pecado. Continua sendo pecado. E o Novo Testamento continua sendo Novo Testamento, por mais antiquado que os homens queiram fazê-lo parecer. Ou seja, nós estamos impregnados por um naturalismo que nos condiciona de modo imperceptível. E nós não nos damos conta que há um nível de virtudes muito mais alto, que é o que nós precisamos viver. Hoje, nem as virtudes pagãs mais os homens estão vivendo, quanto menos as virtudes cristãs, as virtudes de Jesus Cristo, aquelas que Ele nos infundiu na alma no momento em que nós somos batizados. Porque para um cristão, a prudência natural é importante. Só que essa prudência que nos faz ser cautelosos, que nos faz ser circunspectos, sempre atentos ao que acontece à nossa volta, que nos faz ter esperteza, sagacidade, que nos faz perceber de uma maneira inteligente quais são as melhores coisas a se fazerem. Essa prudência está temperada pela simplicidade de Jesus. Ou seja, um cristão prudente não é um cristão espertalhão, não é um cristão sagaz apenas. O cristão prudente, ele tem a simplicidade de Cristo. Ele olha tudo na perspectiva da fé. Ele sabe que o nosso engenho não pode alcançar todas as circunstâncias. E por isso ele reza, ele coloca os meios sobrenaturais. Ele coloca, sobretudo, oração, jejum, o recurso à palavra, ao Espírito Santo, como meios para que a sua inteligência possa perceber qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nem sempre coincide com aquilo que a gente acha que é o melhor. Do mesmo jeito, a justiça é importante, mas para um cristão a justiça é cheia de generosidade. Porque a justiça entre irmãos, o cristão não é mesquinho. Ele é possuído por uma liberalidade que nasce de um Deus esbanjador de graça e de misericórdia. E por isso, ele é capaz de doar, de se entregar, de ir mais longe e muitas vezes de perder e de levar desvantagem na vida com grande alegria. Porque ele sabe que os seus tesouros estão nos céus e não aqui. Por isso, mais do que ganhar, o cristão quer ter para dar.
para abençoar, inclusive porque quem fica guardando para si vai ter que pagar muito caro por isso depois. A fortaleza, tão admirada pelos homens de hoje em dia, para o cristão, é cheia de doçura. Ela não é a fortaleza pagã, a fortaleza de quem ganha no muque, no grito. Não! A fortaleza cristã é cheia de paciência, é cheia de capacidade de suportar, por união com Cristo, todos os males, por perseverar até o fim, se possível, e se necessário, até o martírio. A fortaleza cristã não é nenhum tipo de trogloditismo. Nós não somos ogros, nós somos filhos de Deus. E às vezes as pessoas não entendem isso. Elas querem ostentar grito, xingo, vontade humana, energia, bilis. Não, um cristão não é feito disso. Porque a sua fortaleza está no Senhor. Ele sabe ser fraco diante de Deus. Ele sabe chorar aos pés de Cristo. Ele sabe ser frágil diante do Espírito Santo. A temperança cristã não é apenas um meio para conservar a própria saúde, porque isso qualquer desgraçado é capaz de fazer. Se o médico diz, meu filho, você vai morrer, tem que fazer uma dieta, qualquer um faz. E as pessoas, para manterem a aparência física, são capazes de sacrifícios terríveis. Um dia desses eu via a entrevista de uma atriz da televisão que mostrou a bolsa de comida dela. Eu digo, meu Deus, se eu comesse que nem essa mulher, eu estaria, acho que no chão prostrado. Tão pouco ela come. Para quê? Para manter a aparência. Vê se ela é capaz de fazer um dia de jejum para a glória de Deus. Não. Se escandaliza com isso. Deus me livre de jejuar. Não quero saber de jejuar. Não, jamais, 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 jamais. Por quê? Para o amor próprio, tudo é permitido. Mas para o amor divino, tudo é demais. A temperança cristã é cheia de amor à cruz, cheia de amor ao sacrifício. Porque nós sabemos que essa vida temporal, ela não vale nada. A gente morre assim, num piscar de olhos. O que importa mesmo é a vida eterna. Isso aqui acaba rápido. O tempo voa. Daqui a pouco a gente já está no cemitério. O que importa é estar entre os santos de Deus. E quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer, meu Deus, eu podia ter me sacrificado mais, eu podia ter me mortificado mais, eu podia ter pisado mais no meu conforto, eu poderia ter sido muito, muito mais capaz de renúncia. E, no entanto, eu fui covarde, eu fui fraco. A temperança cristã é cheia de amor sacrificado e alegre pela cruz. E por isso, a castidade cristã não é apenas a abstinência de atos contrários à natureza conjugal da sexualidade humana. Mas a castidade cristã é um sentido sobrenatural que nos faz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as coisas espirituais, e por isso nós nos privamos daquilo que pode nos perturbar para podermos falar com Deus, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, ter uma conexão direta, mais simples, mais fácil com o Espírito Santo. Isso é ser conforme o Mestre. Porque Jesus disse, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus.
Ou seja, nós temos que exceder, segundo o Espírito do Evangelho, a tudo aquilo que inclusive era lei no Velho Testamento e que para nós se tornou graça. A segunda leitura, falando da ressurreição, porque o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios fala da ressurreição, diz que este ser corruptível será revestido de incorruptibilidade, esse ser mortal será revestido de imortalidade. Então vai se cumprir o que diz a Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão, ó morte? O ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Essa frase de São Paulo é grandiosa, é que nós não captamos pela nossa incultura teológica. Mas ele está dizendo assim: o ferrão da morte é o pecado. É o pecado que nos leva à morte. Mas a força do pecado, e a palavra força aqui é a palavra dynamis. A dynamis do pecado, a força do pecado é a lei. O que ele está querendo dizer? A lei do Velho Testamento apenas nos instruía para não pecar. Mas ela não dava graça para que nós não pecássemos. Portanto, a lei do Velho Testamento proibia, mas não dava força. E justamente por isso, ela atiçava ainda mais a concupiscência. Porque aquilo que é proibido se torna para nós atrativo. Nós todos temos esse germe de rebeldia em nós. E aquilo que é para nós inacessível, que não é permitido, se nos torna desejável. Só que, diz ele, graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nos deu a graça. No prólogo do Evangelho de São João ele diz: a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos foram dadas por Jesus Cristo. E o próprio São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é a dynamis, é a força de Deus que age naquele que crê. Portanto, quando a palavra do Evangelho entra em nós, quando nós nos sintonizamos com Jesus Cristo e nos conectamos com Ele, o que acontece? Acontece que a graça é a vida de Deus em nós, uma vida poderosa, que instala em nós uma nova natureza. Se antes nós queríamos pecar, agora nós queremos a santidade. Se antes nós queríamos estar longe de Deus, agora nós queremos adorá-lo. Se antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos da obediência. Se antes nós estávamos em revolta, agora nós estamos em reconciliação. Porque a graça não é apenas uma teoria, ela é uma realidade que foi enxertada em nós pelo santo batismo, e Deus continua, pela sua misericórdia, fazendo com que ela circule cada dia mais intensamente em nossas vidas, se é que nós exercitamos a fé por meio da caridade, mediante uma vida de oração e uma vida sacramental. Quando nós estamos conectados em Jesus Cristo, nós recebemos uma nova natureza. E por isso a última parte do Evangelho diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom, isto é, o homem que está em Jesus Cristo, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Ou seja, quando você está enxertado em Jesus Cristo, quando você é colocado nesta árvore boa,
Jesus diz, eu sou a videira e vós os ramos. São Paulo diz, ele é a cabeça e vós os membros. Quando nós estamos em Jesus Cristo, o que acontece é que o que se produz em nós são frutos de santidade. E isso extravasa no nosso modo de falar. Falar aqui não é apenas falar com a boca. Falar é toda a conduta que exprime a palavra na qual nós estamos. A palavra que não é apenas o texto da Escritura, a palavra que é uma pessoa, a pessoa que é Jesus. A primeira leitura nos diz, quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Para um cristão, como é que isso funciona? Quando você peneira, o que sobra é o quê? Jesus Cristo. Quanto mais ele fala, quanto mais ele movimenta, quanto mais ele se exprime, mais ele é uma reprodução de Jesus Cristo. O Espírito Santo pergunta à igreja dos nossos dias, vós sois uma imagem do quê? De Cristo crucificado ou do mundo? Qual é a vossa doutrina? A doutrina de Cristo crucificado ou do mundo inflamado de prazeres? O que vós buscais? A obediência da palavra ou a revolta das ideologias humanas? O que quereis? A vida que nasce da cruz e que ressuscita sobrenaturalmente no terceiro dia? Ou o triunfo do primeiro dia, que é o triunfo dos inimigos de Deus, o triunfo que acaba? Para nós a felicidade está no terceiro dia, ou seja, depois da morte. Até lá, temos canseiras, temos sacrifícios, temos privações. Bendito seja Deus por tudo isso, porque um discípulo não é maior do que o mestre. Se Jesus passou por tudo, eu também quero passar. Porque eu quero ser uma imagem de quem Ele é. Nós precisamos trocar o naturalismo pela sobrenaturalidade da palavra de Deus. Que ela nos reforme, queridos irmãos, pois o Salmo diz que o justo crescerá como uma palmeira, florirá igual o cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor, isto é, em Cristo, na sua humanidade santíssima estão plantados, e nos átrios do meu Deus florescerão. É aí que nós queremos produzir frutos, muito mais do que termos apenas uma vida regalada na terra.